Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Online ou papel? Online? Abra ela comigo então, por favor. Nós vamos compartilhar uma palavra que eu creio é do coração de Deus para nós. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 5. Deus tem uma palavra para o nosso coração. E o Espírito Santo é como o vento. Nós não vemos, mas sentimos. E eu confesso que eu pude sentir o Espírito Santo nesta manhã já. E eu creio que você também, se você ainda não sentiu, vai pedindo aí, que você vai sentir a manifestação do Espírito Santo sobre este lugar. Eu posso sentir também um ambiente aberto. Sabe aquele dia que você sabe que o ambiente está fechado e sabe também quando o ambiente está aberto? E eu sinto o ambiente aberto para a atuação do Espírito Santo. Ele é o dono dessa obra, amém? E nós chamamos o Espírito Santo para falar, para se manifestar no nosso meio, para agir no nosso meio. Eu tenho orado e tenho chamado o Espírito Santo na minha casa. Tenho chamado o Espírito Santo nos cômodos da minha casa. Que o Espírito Santo tome o trono dele em cada cômodo da minha casa. E da minha casa se transfere para a igreja. Então o nosso culto é lá na nossa casa. Nós adoramos coletivos aqui, mas nós já acordamos cultuando. Quem quiser acordar cultuando, né, já pode ir liberando os céus para a nossa vida. João capítulo 5, a partir do versículo 1. Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes estava grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque, mas enquanto eu vou desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado.
Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Amém? Essa é a palavra de Deus, e eu creio que o Espírito Santo vai bradar no nosso coração a voz dele. Está pronto? Está preparado? O texto aqui diz de alguns elementos: o templo de Deus, que foi construído lá por Salomão. O templo foi destruído pelos inimigos de Deus. Mas por que o templo foi destruído? Porque o povo pecou, Deus permitiu que o inimigo invadisse Jerusalém, destruísse o templo, destruísse os muros que cercavam a cidade de Jerusalém, e assim foi. Mas Deus prometeu que o templo seria reconstruído. E Deus levanta alguns homens para levantar o templo novamente. O templo é reconstruído. Levantou outro homem também para levantar os muros ao redor da cidade, porque os muros haviam sido destruídos. O homem chamado Neemias foi o homem que arquitetou toda essa construção. Mas havia um outro homem chamado Eliasibe, está lá no livro de Neemias. Este homem foi responsável de levantar as portas de Jerusalém. A cidade de Jerusalém era cercada por um muro, e nesse muro haviam 12 portas de acesso à cidade. Uma das portas era chamada Porta das Ovelhas. É o nome da porta que está aqui no capítulo 5 de João. Chegada a festa, Jesus foi a Jerusalém, e próximo à Porta das Ovelhas havia um tanque. Então a gente está falando dessa porta. Entre as 12 portas, a Porta das Ovelhas. Mas por que Porta das Ovelhas? Jerusalém, para o judeu, era o centro do universo. E Jerusalém, o templo em Jerusalém, era o centro. No templo, o lugar santíssimo era o centro. E no lugar santíssimo, a arca que ficava no lugar santíssimo era o centro da presença de Deus para o povo hebreu, o povo judeu. Se está falando no templo, nos tempos de Jesus, a adoração não é como hoje. A adoração era feita através de sacrifícios. Alguém oferecia um sacrifício, matava um animal, uma pomba, uma ovelha, um cabrito, um boizinho. Matava esse animal era queimado sobre um altar, e a oferta desse sacrifício chegava a Deus em adoração. Alguns sacrifícios em adoração, alguns sacrifícios para remissão de pecados, e por aí vai. Cadê? Por aí vai alguém? Lá. E a Bíblia diz que a Porta das Ovelhas era nos fundos do templo.
A porta das ovelhas era o local de acesso onde as ovelhas entravam. O tanque era o lugar onde as ovelhas eram lavadas, limpas, para daí chegar no templo e serem oferecidas em sacrifício. Porque Deus não aceitava um animal com mancha ou com defeito. A ovelha entrava pela porta, era lavada, limpa, e aí sim, ela ia para o sacrifício. Nós um dia entramos pela porta das ovelhas. Jesus disse no capítulo 10 de João: eu sou a porta, as ovelhas conhecem a minha voz. Nós entramos pela porta chamada Jesus Cristo, e nós passamos por um tanque, onde nós fomos lavados. E nós, sendo lavados, nós podemos fazer com que a nossa adoração chegue até a presença de Deus. Se não passar pelo tanque, a ovelha passa para ser oferecida em sacrifício sem ser limpa. A grande probabilidade de Deus não receber a adoração de quem iria de fato oferecer é muito grande, porque a ovelha não foi limpa. Então a ovelha precisava passar por este tanque para ser limpa, para que a adoração dela chegasse a Deus. Nós entramos por aquela porta, mas para que a nossa adoração realmente chegue até a presença de Deus, nós não podemos passar direto pelo tanque. Nós temos que dar uma parada no tanque, mergulhar, ser lavados. Aí sim a minha adoração pode chegar diante de Deus. A Bíblia diz que neste tanque haviam vários enfermos, doentes em geral ali ao redor desse tanque. Mas eles não queriam ser lavados. Eles queriam ser abençoados. Dois tipos de pessoas que passavam pelo tanque. Mas uma delas queria de fato ser limpa para que a adoração dela chegasse até a Deus. A outra aglomerava em volta do tanque, mas não queria ser oferecida em sacrifício. Não queria morrer. Ela queria que o anjo descesse, porque a Bíblia diz que de tempo em tempo um anjo vinha sobre o tanque, fazia um movimento nas águas, e o primeiro que pulasse no tanque, após o movimento das águas, era curado, era abençoado. Então aquelas pessoas necessitadas ali de enfermidades estavam ao redor daquele tanque, apenas querendo ser abençoado. Não estava querendo ser limpo de fato.
Eu creio que Deus está querendo corações que queiram ser limpos, não somente ser abençoados, ser limpos para que a adoração deles chegue até a Deus. Talvez a nossa adoração não esteja chegando até as narinas de Deus. Talvez nós cantamos as músicas de adoração, mas a nossa adoração não tem chegado onde deveria chegar. Porque nós não queremos ser limpos. E quando nós não queremos ser limpos, a ovelha vai suja para o templo. A ovelha vai suja para o templo. E o sacerdote já sabe, porque quem oferecia o sacrifício, quem matava o animal, era o sacerdote. O animal chegando sujo na frente do sacerdote, ou do sumo sacerdote, ele já olhava para a ovelha. Não, mas não pode. Você não vai morrer desse jeito, porque Deus não vai receber esse sacrifício. O sacerdote já sabia, vendo o animal, qual animal que deveria ser sacrificado ou não, para que a oferta chegasse diante de Deus. A Bíblia diz que o templo, de um modo geral, semelhante a esse, e daqui para cá, era o lugar santíssimo. E a única divisória de lá para cá era uma cortina, um véu que separava esses dois lugares. Quando Jesus morreu na cruz, no momento que foi consumada a morte de Jesus, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. O véu do templo abriu e o lugar santo do lugar santíssimo se tornou um só. O povo agora tem o livre acesso a Deus. Não há mais a necessidade de sacrificar um animal, mas há a necessidade de sacrifício do coração. O coração ser limpo para que a adoração chegue diante de Deus. A Bíblia diz no livro de Josué, e vocês conhecem a famosa história de Jericó, dos muros de Jericó, uma batalha gigante que Deus deu uma estratégia fenomenal para Josué. E eles deram as voltas em volta dos muros de Jericó, uma cidade que era para ser conquistada e foi conquistada, uma batalha que foi, Deus deu estratégia para os homens para conquistar aquela batalha, e eles conquistaram. A cidade de Jericó foi conquistada, a promessa de Deus se cumpriu na vida do povo, no povo de Deus. Mas chega um momento, após a batalha de Jericó, que eles precisam guerrear contra uma cidade muito pequenininha, chamada Ai. Uma batalha grande e uma batalhinha, podemos dizer. Uma batalha onde Josué chamou todos os homens de guerra, e uma batalha que Josué
chamou, é uma cidade pequena, leva 2 ou 3 mil homens. Uma batalha que Josué dá todo o seu esforço para vencer, e uma batalhinha que ele acha que é, cidadezinha pequenininha, batalhinha fraca, 2 palitos vocês vão vencer essa batalha, mamão com açúcar essa batalha, vão lá, eu nem vou nessa guerra. Venceram uma batalha gigante, e agora tem uma batalha minúscula na frente deles. Depois que venceram a batalha gigante, peito estufado, nós somos o povo de Israel, nós somos, as nações todas estão temendo o nosso nome, nós somos os caras. Uma cidadezinha dessa, puxa vida, é tranquilo. Irmãos, eles foram para a batalha, passaram vergonha, perderam a batalha. Mas e aí? Ganharam uma batalha gigante e perderam uma batalha minúscula. Talvez Deus está dizendo para nós: nós já vencemos tanta batalha na nossa vida. Irmão, faz um retrospecto aí de uma batalha gigante que você já venceu na tua vida. De uma batalha que você realmente necessitou de Deus para vencer. E no final você pôde dizer, realmente Deus venceu essa batalha por mim, porque de mim mesmo eu não conseguiria vencer essa batalha. Sabe essa batalha gigante? Você venceu porque você estava de joelhos. Você estava clamando, você estava debaixo da proteção de Deus. Aí hoje você está passando por uma batalha que é pequena, mas você está sendo derrotado por ela. Já venceu um gigante e está perdendo por um nanico. Que Deus é esse? Que nos faz vencer gigantes e perder para pequenos? Nós já vencemos tantas batalhas monstruosas na nossa vida. Aí hoje alguém está passando uma batalha pequena, mas está perdendo. O inimigo está saindo na frente, marcando alguns gols. Aí Josué, preocupado, Josué não entendeu nada. Josué foi orar a Deus: Deus, o Senhor nos tirou daquele lugar, o Senhor fez tantas promessas, para a gente perder essa batalha. Aí quando um homem de Deus clama, a voz de Deus vem falar. Deus vem falar. Quando nós chamamos, Deus vem falar. Deus vem dizer o que está acontecendo. Deus vem nos mostrar qual a debilidade que está acontecendo, que eu estou perdendo essa guerra. E Deus quer nos mostrar nesta manhã por que nós estamos perdendo. Ou por que alguns de nós estão perdendo. E Deus abre um leque para Josué. Há alguém que está pecando no meio de vocês. Sabe por que, Josué, que vocês não venceram a batalha? Porque alguém está guardando na sua casa um pecado
as 7 chaves. Está entendendo, Josué? Aham, Senhor. Essa é a resposta. Por que vocês estão perdendo? Ou melhor, naquele caso, por que vocês perderam uma guerra contra uma cidade nanica? Porque a Babilônia está dentro de uma casa. É forte. A Bíblia diz que Josué queria vencer. E ele começa a chamar das 12 tribos, começa a chamar a tribo. Irmão, e Deus revela. Deus deu revelação para eles. Deus mostrou onde estava o BO. Deus mostrou. Aí chamou a família. Um indivíduo fez com que a batalha fosse perdida. Numa batalha, ele viu uma capa babilônica. Babilônica, irmão, fala tudo que é do diabo. O cara morreu e Acã, o nome dele, não o nome do que morreu, o nome do que pegou a capa. Acã viu o camarada morto na guerra, olhou aquela capa babilônica. Meu Deus, essa capa em mim deve ficar uma maravilha. Viu mais um bocado de ouro do lado. Pegou aquilo e levou para sua casa. Trouxe para dentro da sua tenda, da sua casa. Escondeu isso. Escondeu e estava lá. Irmão, e Deus, que conhece, que esquadrinha o nosso coração, Ele sabe onde tudo está. Josué não sabia onde estava. O líder não sabia onde estava. Mas Deus sabia onde estava. Estava escondido debaixo do colchão a capa babilônica. E a Bíblia diz que, vindo ele diante de Josué, Josué, abre o jogo. Nós queremos vencer a guerra. Fala o que aconteceu. E Acã abriu o coração. Realmente, eu roubei aquela capa babilônica. Eu roubei aquele ouro. Está lá na minha tenda. Eu pequei. Quando Jesus, voltando no texto do capítulo 5 de João, quando Jesus cura o paralítico, que há 38 anos sofria com aquela doença, Jesus cura ele. Ou melhor, Jesus faz a pergunta: você quer ser curado? Ele não diz eu quero ser curado. Ele fala: Senhor, quando a água é agitada, ninguém tem que me põe lá no tanque para ser curado. Sempre vai outro antes de mim. Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Jesus não se revelou
para ele. Tanto que ele carregava a sua cama no sábado, isso não podia. E alguns judeus perguntaram a ele, ao ex-paralítico, por que ele estava carregando aquilo no sábado. E ele disse: aquele que me curou falou que eu posso carregar no sábado. Mas quem te curou? Ah, eu não sei o nome dele. Não conheço ele. Ele foi abençoado, mas não conhecia Jesus. O fato de sermos abençoados não significa que eu realmente conheço Jesus. Tem muita gente que vai paralítico, seja quem for, numa igreja ou qualquer, e é curado, mas nem por isso ele é salvo, ou nem por isso ele realmente conhece Jesus. E a Bíblia diz que depois de Jesus ter despedido ele, Jesus encontrou ele no templo. Jesus se revelou para ele. E Jesus disse: não peques mais. Por quê? Para que não te aconteça coisa pior. O versículo me faz entender que algo aconteceu na vida daquele paralítico, algo que ele aprontou, que o tornou paralítico. É nos últimos versículos que nós lemos que Jesus disse isso para ele: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, ele já aprontava. Esse camarada já aprontava. Veio para ser abençoado. Jesus o abençoou. E Jesus deu uma dica para ele: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Talvez Deus está querendo nos alertar nesta manhã. Talvez nós já fizemos alguma presepada e Deus já nos livrou. E Ele está nos alertando: fique esperto, senão pode acontecer algo pior. Eu quero que nesta manhã, em nome de Jesus, o Espírito Santo venha ministrar as verdades dele sobre o nosso coração. Pai, eu não conheço os meus irmãos como o Senhor conhece, mas o Senhor é quem sonda cada coração. O Senhor é quem vai até onde ser humano nenhum pode chegar. O Senhor é quem vasculha debaixo do nosso colchão. E se há alguma capa babilônica debaixo do nosso colchão, que o Senhor venha nos mostrar, o Senhor venha nos revelar, o Senhor venha mostrar a Tua verdade para nós, para que nós venhamos vencer as guerras, em nome de Jesus. Eu me lembrei agora de quando Jesus, mais ou menos um ano depois do capítulo 5 de João, porque Jesus normalmente ele subia para o templo, ele não morava em Jerusalém. Jesus vinha para Jerusalém normalmente nas festas,
que haviam 3 festas principais, que eram festa da Páscoa, dos tabernáculos e não sei qual a outra. Qual que é a outra? Eu esqueci. Colheitas acho que é a mesma dos tabernáculos. Tá, não é o foco. Eu sei que Jesus subia para Jerusalém. E certo dia, Jesus estava subindo com seus discípulos. E chegando em Jerusalém, Jesus queria entrar em Jerusalém de uma forma que cumprisse uma profecia. No capítulo 21 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus para na entrada de Jerusalém e fala para os seus discípulos: vai até tal lugar, lá vai ter uma jumenta, um jumentinho, desamarra ela, traz ela para mim. Se alguém perguntar alguma coisa, fala que depois eu devolvo. Os discípulos foram, levaram a jumentinha até Jesus na entrada de Jerusalém, na porta principal. Puseram Jesus em cima do jumento. E Jesus agora ele entra em Jerusalém. E as pessoas começam a reconhecer Jesus. O que elas fazem? Elas cortam galhos de palmeiras. Jesus está vindo. Elas cortam galhos de palmeiras e começam a lançar no caminho onde Jesus vai passar. E no capítulo 21 de Mateus, eu acho que é capítulo 21, meu Deus, deixa eu ver. Jesus vem para cumprir uma profecia no capítulo 21, versículo 5 de Mateus, diz assim, ele está falando aqui de uma profecia antiga. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Jesus está falando de uma profecia que foi dita muito antes dele humano. E agora Jesus entra. E as pessoas começam, nos versículos seguintes, as pessoas tiravam as suas roupas e começavam a estender no caminho para Jesus passar, em sinal de entrega. Irmão, tudo isso estava acontecendo não no templo, fora da igreja. Houve uma adoração fantástica fora da igreja. Na igreja não, fora da igreja. Na igreja vocês vão ver o que aconteceu na igreja. Vamos lá. E a multidão, versículo 9, diz que a multidão começava a adorar: Hosana, Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Onde Jesus, o caminho que Jesus estava passando, estava havendo uma adoração. E onde Jesus está, há adoração. Onde Jesus chega,
há uma adoração. As pessoas estavam todas atônitas. Alguns que ainda não conheciam Jesus, quem é esse? Quem é esse? E Jesus passou. As crianças adoraram a Jesus neste dia. As crianças adoraram Jesus. Tanto que lá na frente quiseram impedir essas crianças de adorar Jesus. E Jesus disse: por que calar as crianças, se delas sai o perfeito louvor? As crianças não estavam no templo, as crianças estavam lá fora, no caminho de Jesus. A importância não é o templo, a importância é o caminho de Jesus. Entenderam? É lançando as vestes, um símbolo de lançar o coração no caminho de Jesus. Ou seja, mas lançar o coração onde Jesus está, no caminho de Jesus. Jesus passa essa fase, agora ele vai entrar no templo. Fora do templo houve uma adoração. Dentro do templo deveria haver adoração, porque templo é lugar de adoração. Mas o que Jesus encontrou foi totalmente o contrário. Jesus entrou no templo e o que ele viu? Os camaradas montando as barraquinhas, montando as mesas, as cadeiras, para fazer um culto, não. Para transformar o templo num lugar de comércio, num lugar de trocas. Jesus entra no pátio do templo e ele encontra vendedores de pessoas vendendo animais e cambistas. Cambistas é os camaradas que faziam trocas. É o cara que vem para a igreja para fazer troca. Jesus ficou indignado. Jesus arrancou as mesas, jogou de lado, arrancou um chicote e começou a bater. Destruiu a base militar que tinha se instalado na igreja. Uma base que, irmão, para o camarada chegar, montar a mesinha dele, montar o escritório dele ali, ele já estava instalado ali. Jesus veio para quebrar essa instalação deles. Jesus veio para destruir essa instalação que foi feita para atrapalhar o culto a Deus. Isso era algo que atrapalhava o culto. Eles não vinham para a igreja para cultuar, para adorar. Eles vinham para os seus interesses próprios. Eles vinham para trocar as moedas, para vender os animais para o sacrifício, mas não para sacrificar. Sabe o que Jesus quer? Fazer voar as mesas, fazer voar as cadeiras. E de última cartada Jesus diz: vocês estão mudando o propósito da minha casa.
Minha casa está sendo chamada de tudo que é nome, menos casa de oração. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Porque não estava sendo chamada casa de oração. Tinha mudado. Mudaram. O propósito do templo de adoração a Deus havia mudado. E alguns historiadores dizem que os próprios sacerdotes se beneficiavam das vendas dos animais. Porque o templo era o lugar onde sacrificava os animais. As pessoas viajavam de longe para vir no templo, nas festas, para sacrificar. Elas não tinham, muitas delas, como trazer o animal na longa viagem. Elas chegavam em Jerusalém e compravam o animal em Jerusalém para sacrificar o animal. Os próprios líderes da igreja, do templo, se beneficiavam da venda dos animais. Colocavam laranja lá para vender os animais no pátio e lucravam a porcentagem disso. A igreja acabou se transformando. O propósito não estava sendo cumprido. Nós vemos muitos lugares que o foco já não é mais adoração a Deus, mas a troca, o comércio, a troca, e a adoração não chega, bate num teto, não chega diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã o Teu Espírito venha nos levar a entregar o nosso coração em adoração a Ti. Que o Senhor arranque, Senhor, do nosso coração todo mal, aquilo que atrapalha o nosso coração de adorar o Senhor. Todo pecado que atrapalha o nosso coração de adorar o Senhor. Vem arrancar do nosso coração. Vem nos fazer entender que isso é um erro. Porque aqueles homens não entendiam que aquilo era um erro, era um pecado. Talvez muitos de nós não entendemos que algumas coisas que nós fazemos é errado. Mas que o Senhor venha nos mostrar aquilo que é certo e o que é errado, que o Teu Espírito venha nos constranger a mudar o nosso coração. Em nome de Jesus. Queridos, vamos nos pôr de pés nesta manhã. Em nome de Jesus, eu quero que você entregue o teu bem maior, que é o teu coração, o nosso bem maior, que é o nosso coração. Nós vamos entregar o nosso coração para Deus. O Senhor é quem vai fazer com que nós mergulhamos no tanque e fazer com que a nossa vida venha para o altar limpa. Em nome de Jesus, Pai, age no meio da Tua igreja, com as águas que fluem do trono do Senhor. Vem manifestar, Senhor, a Tua vontade sobre o coração da Tua igreja.
Nós chamamos o Senhor da mesma forma que o Senhor entrou em Jerusalém. Que o Senhor entre neste lugar nesta manhã. Que o Senhor entre no nosso coração nesta manhã. Que o Senhor venha quebrar as resistências nesta manhã em nome de Jesus. Que o Senhor venha liberar os teus anjos ministradores nesta manhã para ministrar, Senhor, aquilo que o Senhor quer ministrar. Que o teu Espírito venha falar no Espírito, Senhor, desta igreja, em nome de Jesus. Abre os céus sobre este lugar, Pai. Abre os céus sobre esta igreja. Libera, Senhor, os céus sobre este lugar. Que os céus de bronze caiam por terra e se abram as janelas dos céus sobre este lugar. Eu oro, Senhor, para que os milagres venham a acontecer neste lugar. Que o Senhor use os profetas, os evangelistas neste lugar. Em nome de Jesus. Manifesta o teu coração no coração dos pastores desta igreja. Manifesta, Senhor, a tua voz em cada ministério desta igreja. Nós queremos ver os ministérios fluindo, Senhor. Queremos ver os líderes de ministérios fluindo. Em nome de Jesus Cristo. As engrenagens não podem estar paradas, Senhor. As engrenagens precisam se mover. As engrenagens precisam estar funcionando. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos que esses ministérios voltem à ativa. Há um ministério que não está ativa porque há uma capa babilônica debaixo desse colchão. Que há uma capa babilônica debaixo dessa tenda, debaixo dessa casa. É por isso que um ministério não está ativo, não está funcionando. É por isso que a batalha está sendo perdida. É por isso que a batalha é tão pequena, mas está sendo perdida. Porque há algo debaixo do colchão. Porque há uma capa babilônica debaixo do colchão. Aleluias. Você não pode perder esta batalha. Há uma batalha muito grande que você já venceu. E você já glorificou a Jesus por essa batalha. Mas há uma batalha muito pequena que tem perturbado um coração. E é por isso que a batalha está sendo perdida. Porque algumas coisas precisam vir à luz. Algumas coisas precisam ser liberadas. Algumas coisas precisam ser postas para fora. Para que venha fluir novamente, como antes, o rio de Deus.
Oh, Espírito Santo, vem Espírito Santo nesta manhã. Nós chamamos a Tua presença nesta manhã. Nós chamamos a Tua voz nesta manhã. Nós chamamos, Senhor, os Teus ministros. Nós chamamos os Teus ministros a ministrarem nesta manhã. Nós queremos ministros que ministrem. Nós não queremos ministros que não ministrem. Nós queremos ministros que ministrem a Tua vontade. Nós queremos ministros que liberem a Tua voz. Em nome de Jesus Cristo.